Então, hoje é 5 de agosto, né? Uma quarta-feira, são aproximadamente 3 horas da tarde, 3:05 para ser mais exato. A ideia é trocar ideias, reflexões, experiências sobre o cuidado, aonde as pessoas vivem, aonde elas estão, e olhar para além do procedimento da visita. Então, quero que vocês me acompanhem, estou totalmente aberta à troca e tenho consciência do inacabado. Para começar, eu quero, se possível, quem puder se desconectar um pouco do que está ao redor, quem puder pôr o pé no chão, se ajeitar na cadeira onde vocês estão, avisar as pessoas que vocês agora estão focados, fechar as notificações, pôr o pé no chão, inspirar, fazer uma expiração longa, para permitir estar inteiro aqui nesse encontro. Não tem como entrar na casa do outro sem estar organizado, então eu quero começar por aí, o convite à presença no cuidado, que isso seja sempre um norte, para que aquela velha premissa, primeiro você põe o oxigênio em você, cuida de si um pouco, para poder cuidar do outro. Então, que estejamos presentes aqui e agora. Então, se você está aqui nessa tarde, parabéns. Então, você, através dessa educação permanente, você já está se diferenciando, porque as grandes transformações na atenção domiciliar, ela vem de equipe organizada, qualificada, treinada, com vínculo com o território. Então, parabéns a quem está aqui agora e quem vai assistir essa aula depois. Todas as referências eu vou compartilhar num drive ao final da aula, então fiquem tranquilos. Para além dessas, tem outros artigos legais, então vai estar tudo acessível para vocês. E como adultos que somos, profissionais de saúde, vamos começar o processo com uma autorreflexão. Olhar para si, agora como trabalhador e trabalhadora em saúde, e fazer uma autorreflexão. Como é o processo da sua ida à comunidade, ao território e onde as pessoas vivem? Então, tem esses 4 direcionamentos. Quando se vai à casa de alguém, eu estou indo porque mandaram, porque falaram que eu tenho que ir, eu estou apenas cumprindo uma meta? Eu sei porque eu estou indo, qual é o meu objetivo, consegui revisar o prontuário, troquei uma ideia com alguém sobre o caso, me organizei no que eu preciso? Eu estou indo ali simplesmente para fazer uma ticagem, coletar informações ou de fato uma construção de cuidado? E depois dessa visita, há uma possibilidade de mudança de cuidado a partir daquela minha presença? Essas reflexões é para tirar a gente um pouco da zona de conforto, para cada vez mais, dentro da nossa realidade, que é diversa, prezar por uma atenção domiciliar de qualidade. E tem essas 3 perguntas que eu gosto de fazer e que eu deixo de dica, e ela vem da qualidade. Bom, eu não faço uma atenção domiciliar ou faço de qualidade porque eu não sei, eu não posso, eu não quero. Se eu não sei ainda porque eu não consegui ver na minha graduação, então esse é o momento, educação permanente em saúde, o estudo, o artigo, uma pós-graduação, então é o conhecimento técnico, a base, que é aprender e estudar. Eu não posso porque eu não posso sair da UBS, tem uma logística do território de violência que eu não consigo adentrar, o rio está muito seco e eu não consigo chegar, está sem transporte. São coisas que precisam ser trabalhadas também e olhadas, mas não como impeditivo, mas como algo que tem que ser considerado e trabalhado a longo prazo. Agora, eu não quero, tá ligado a uma motivação, a um estado motivacional, que é a nossa grande busca, né? Quem tá na atenção primária caiu de paraquedas ou escolheu estar ali? Então, como trabalhar a motivação para que se tenha propósito no que faz? Então, sempre olhar se a nossa atenção domiciliar não está sendo feita porque eu não sei, não posso, eu não quero. Entendendo
a gente busca essas barreiras, buscam-se respostas que precisam ser construídas conforme cada território. Porque a partir dessas informações, a equipe, a gestão, a comunidade toma suas decisões para partir para a ação, né? Então, fica a grande pergunta: quem ensina mais sobre a atenção domiciliar? É o protocolo perfeito de critério de elegibilidade do Ministério da Saúde, as diretrizes internacionais brasileiras, ou a família que abre as portas da casa dela, abre a vida, a intimidade para nós? E olha só, 90% do cuidado na atenção domiciliar, e principalmente nos territórios e casas mais vulneráveis, a resolução do cuidado está na tecnologia leve, está na escuta, no acolhimento, no vínculo. E isso depende exclusivamente de nós, da nossa competência enquanto seres humanos, enquanto profissionais, éticos. Então, aqui, a responsabilidade é nossa, é pegar no peito. E esse conceito da tecnologia leve, quem traz para a gente é o Merri, né? O Merri, ele diz que existe a tecnologia dura, que é a ressonância, a tomografia, que se precisa para fazer o cuidado também, mas só ela não basta. É preciso também ter o vínculo, a escuta. E essa é a nossa maior tecnologia de cuidado na abordagem comunitária. Sim, a humildade cultural, o afeto, a negociação, a escuta e o vínculo. Então, essas são ferramentas importantes. E isso não se nasce com elas. Ah, eu sou legal. Não, isso se aprende, se estuda, se treina, troca e se inspira. Porque na atenção domiciliar, a gente tem que sair dessa ilusão da precisão ali, né? Como esse raio-x. Ah, bom, é um osso que quebrou, o raio-x mostrou, opera e pronto. A nossa realidade na vida das pessoas, nas casas, onde elas moram, onde elas percorrem, não aparece uma ressonância de muitos milhões. Por vezes, o tratamento da diabetes não está funcionando porque a energia está falhando muito, não está tendo o resfriamento adequado. E se eu não me atento a buscar essas respostas, estando perto das pessoas, eu posso ficar aumentando a medicação sem entender o que passa, de fato, na vida onde as pessoas estão. Então, a saúde, ela não é esse lugar controlado, como no hospital. No domicílio, é uma caixinha de surpresas, mas que a gente precisa se preparar cada vez mais, que é onde a vida acontece. E aí eu fiquei pensando nos dilemas, nas dificuldades. Eu pensei nessas duas para começar, para disparar o foco desse nosso bate-papo. Que, na verdade, não é respostas prontas. Eu não vou dizer como você tem que proceder quando solicitam uma visita domiciliar fora de área, e nem como proceder numa VD de urgência. Mas existe VD de urgência? O que eu quero hoje é que vocês sejam aptos o suficiente para poder refletir, acolher, escutar e construir cuidado. Os nossos direcionamentos de território, de equipe, a descrição, eles não vêm para negar acesso, eles não vêm para restringir o cuidado. Se chega uma demanda de uma pessoa fora de área, um adolescente com um câncer avançado, um câncer de osso, que foi para a cabeça, essa pessoa ficou 3 anos fora, tratando indo na capital, ela volta em processo de doença grave avançada, com dor, com crise convulsiva, e a família vê a UBS sua como referência e busca um apoio. Porque é fora de área, a gente vai negar? Mas espera aí, eu posso, né? Eu quero, eu sei. Então, partindo da necessidade do humano, do outro, a escuta e o acolhimento e a articulação de rede, elas precisam ser construídas. Elas precisam ser tecidas. Então, sim, somos artistas, o tempo todo estamos criando, inovando, e isso é uma tecnologia de cuidado. Tá? Assim como a VD acionada de urgência, de repente a sua paciente está recebendo uma visita e essa visita
está com quadro agudo. Mas quem é essa pessoa? Ela tem condições de vir até o UBS? Eu consigo apoiar a chamada do SAMU? Então, é preciso ter flexibilidade, maleabilidade nos nossos corpos e ações, para que a gente consiga que todos tenham um mínimo de cuidado e ninguém pode ser abandonado, né? Principalmente no momento de crise. E a gente não tem que ter a ilusão, como desse lado, como se eu sou a heroína, né? A gente vai fazer essa continuidade do cuidado de maneira individual, eu vou parar tudo que eu estou fazendo, e eu estou com uma agenda de 15 pacientes, e o cuidado, ele é em rede, ele é entre pessoas, ele é acionando a comunidade, a ONG que existe, a igreja. Então, muito da nossa sobrecarga tá por uma tentativa de dar conta do que é coletivo. E as coisas não acontecem no nosso tempo, mas a gente precisa conhecer a nossa rede, saber quem acionar, fazer os nossos cuidados, ter as nossas referências, usar da telesaúde, do que hoje é possível de cuidado remoto, para garantir essa continuidade do cuidado. Porque, de fato, provavelmente se eu conversar com todo mundo que está aqui, vocês têm muitas coisas que estão fora do controle, como equipes muito adensadas, subfinanciamento do SUS, uma estrutura precária, mas isso existe os lugares de discussão do controle social, na gestão, mas a gente está falando aqui do que nos compete, da nossa governabilidade, do interior que a gente ilumina. Então, a atenção primária, e principalmente na atenção domiciliar, ela não vai estar pronta, agora eu vou fazer uma atenção domiciliar. Nós somos responsáveis, o SUS está em construção. Então, esse cuidado, ele é criado, ele é inventado conforme a necessidade de cada território. Aonde você está? Quem é a tua equipe? Ela tem experiência? Você tem formação para trabalhar na atenção primária? Qual é a tua qualificação? Qual é a tua experiência? Com quem do teu território você dialoga para poder fazer o cuidado? Quais são as práticas comunitárias e saber popular ou as práticas integrativas que a gente inclui nesse cuidado? Então, do que está na nossa governabilidade, a gente precisa assumir nossa responsabilidade. A gente consegue fazer reunião de equipe semanal para discutir os nossos casos? Como que está a nossa gestão dos nossos pacientes domiciliados? A gente sabe com que periodicidade a gente vai em cada paciente, cada pessoa? Como que está aquela esposa enlutada? Então, esse interior iluminado somos nós. Porque Eugênio Vilaça Mendes traz esse desenho do macro processo da atenção primária. Então, para que a atenção primária funcione, é essa casa que tem que estar de pé. E ela não é uma ação isolada, ela é contínua. Então, não tem como eu ir numa casa só fazer uma receita de laudo de fralda se eu não abro para ver a pele. Se é um processo administrativo como o 5, o teto, né, da demanda administrativa, é uma solicitação de oxigênio. Ok, mas qual é uma outra demanda? Será que essa pessoa tem falta de ar? Será que essa pessoa já não tem uma necessidade paliativa? Quando a gente pensa no macro processo do autocuidado apoiado, no nosso território, os nossos cuidadores estão adoecidos? E um grupo comunitário? Por que não pensar nisso? Os nossos eventos agudos, daquele paciente que a gente solicitou o oxigênio. Bom, quem tem problema no pulmão, vira e mexe tem uma pneumonia. Será que essa família está orientada como intercorrer nesse evento agudo? Então, olhar o nosso processo por essa lente que o Eugênio Vilaça Mendes nos trouxe, né, da construção dos macroprocessos da atenção primária. Porque, assim, essa figura é para fazer uma alusão ao entregador que chega na porta e entrega algo. Será que nosso serviço está sendo esse? Porque se eu chego para entregar uma pizza na sua casa e eu não conheço a sua casa, eu não sei se eu tenho que também deixar garfo, talher, se você vai ter o micro-ondas para esquentar, se você gosta de comer a pizza na mão. Então, para entender as necessidades do cuidado que a gente vai levar, é importante conhecer dentro. E é preciso de tempo, de longitudinalidade.
e não de ações despreparadas, ações pontuais. Uma coisa que me impacta muito é quando alguém diz: "Não, eu não tenho nenhum paciente para ir visitar no domicílio". Eu fico assim: "Uau, será que está subdimensionado isso?". O que se entende por essa necessidade, né? Então, o quão precioso é esse momento. Eu, particularmente, sempre vou guardando aqueles pacientes que são fora da caixa e que merecem atendimento domiciliar, porque para esses momentos a gente sempre precisa dar oportunidade. Para que o nosso cuidado ele não seja focado numa ação, mas sim nesse território, porque a gente tem que negociar com o território. O território ele é um elemento de cuidado, é um território de população específica, quilombola, ribeirinha, rural, é um território de população de favela com tráfico armado. Como que eu vou dialogar com esse território, com esses atores? O cuidado, a duração, não pode ser aquele que fala de visita de médico. Nem toda visita longa é boa e nem toda visita rápida é ruim. Se você sabe por que você está indo, com qual objetivo, você consegue ter vínculo, escuta, isso garante a continuidade do cuidado. E hoje a gente pode sim usar dos recursos remotos para isso. E o cuidado, ele não vai ser você que vai salvar aquela pessoa, um ato heróico, mas sim um trabalho em rede, para que essa pessoa, essa família, esse vizinho consiga ter autonomia o suficiente e segurança no cuidado. Porque, gente, prestem atenção, as pessoas, elas ficam por conta delas. 95% elas estão vivendo a vida delas. Nosso contato com a saúde, com esse cuidado que a gente leva, é menos de 5% da vida das pessoas. Então, dialogar com a vida dessas pessoas é nada mais justo do que você chegar 5 minutos, deixar a pizza e sair. Para que a gente consiga garantir a qualidade, a segurança do paciente, que tem agora na nossa política, é o que é a cara da atenção primária, o que a gente já consegue fazer e está internalizado no nosso ser da atenção primária, né? E aqui eu quero trazer uma proposta de deslocar o olhar, né, para que a gente consiga trazer a tecnologia leve e dura, né? Eu tenho que saber o protocolo, as atualizações, as diretrizes, eu tenho que ter acolhimento, eu tenho que ter escuta, mas eu também preciso do encontro com essa cosmologia, como essa pessoa vê o mundo, como ela entende a criação, qual a tradição, para que a gente faça o encontro. Quando você tem num território em que você dialoga com as parteiras, elas precisam ser incluídas no cuidado. Ou quem nunca viu quem passa algo na ferida, mas eu consigo buscar na literatura o que já faz? Quem sabe eu não faço um trabalho para levar na mostra que tem SUS, nessas inovações, e fazer esse diálogo, esse encontro de saberes. Afinal, as pessoas são donas dos corpos, das vidas, das crenças e das origens, e a gente precisa estar dialogando o tempo todo. Então, eu quero convidar vocês aqui, junto com a Eliane Brum, a aprender a desaprender algumas coisas, sair desse lugar de colonizador, que vai chegar e falar, faça assim, de ser muito prescritor, que quer mandar na vida e no corpo do outro, sem nem escutar, sem nem dialogar. A gente precisa indigenizar o nosso olhar para as populações específicas, enegrecer nossos referenciais, e ser um pouco natureza, ser um pouco Amazônia, que é de onde eu falo, para que o cuidado ele seja individualizado em cada território, em cada lugar que você esteja. Não dá para replicar a minha realidade na sua. E quando a gente se inspira, porque tem muita gente fazendo coisa legal. Quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para o Brasil, em lugares de mais escassez, tem pessoas conseguindo fazer uma atenção domiciliar que possa nos inspirar, né? O Chile, por exemplo, eles conseguem, nesse momento que o paciente sai do hospital e vai para o domicílio, ele consegue estar bem pertinho, bem próximo, para evitar que esse paciente caia no vazio. O meu paciente que está internado, eu falo com a família, eu falo com o médico do hospital, eu consigo organizar essa parceria, essa alta organizada. Nem todo mundo vai ter ali a cobertura do Melhor em Casa. Em lugares ali na Índia e na África, eles conseguem se organizar e planejar de maneira muito objetiva. Tá?
Quando a gente olha para o Brasil agora, e provavelmente vocês aí devem ter experiências inspiradoras, eu vou adorar escutar também, porque existem presenças, todo mundo consegue fazer algo que é muito valorizado, sim, a gente precisa valorizar dentro do nosso conceito do território. Por exemplo, lá no sul, eles conseguiram levar para o atendimento domiciliar o que seriam os palhaços da alegria, né? Então foi uma ação de que nos pacientes do atendimento domiciliar iam os palhaços e levavam alegria como cuidado. Fazer essa interface também com as pessoas em situação de rua ou populações mais específicas e vulneráveis, porque nem todo mundo vai ter uma casa, mas a casa é o corpo, é onde a pessoa está. E o nosso caminhar na comunidade, no território, ele em si é um cuidado. E um grande exemplo que nos inspira é quando a gente pensa nas populações específicas de campos, florestas e águas, que a partir da luta do povo, dos trabalhadores, se mobilizou para uma equipe de saúde fluvial, uma equipe de saúde ribeirinha, e agora esse cuidado, ele é levado, navegado nos territórios líquidos, conforme a dinâmica da natureza, das águas, onde essas pessoas estão. E também essa interface, quando a gente pensa no cuidado da gestante em áreas remotas, em que tem essa parceria com as parteiras que eu também já comentei. Bom, até aqui, gente. Como é que vocês estão indo? Eu tô aqui de olho no bate-papo, tá bom? Se quiserem intervir, esse diálogo ele é super importante. Bom, quando a gente pensa na elegibilidade, no território, no prontuário, no PEC, na pessoa, na família, no cuidador, você colocaria mais alguma coisa aí, né, no Melhor em Casa, dentro dessa rede de atenção domiciliar, né? Sem dúvida caberia outros elementos. E eu vou conversar aqui um pouquinho da elegibilidade, né? Ser ou não ser atenção domiciliar, eis a questão. Então, provavelmente, todo mundo tem a ideia, né, do que é aquele perfil de pessoa com necessidade de atenção domiciliar, né? O famoso AD1, AD2, AD3. Mas o que eu quero provocar vocês é pensar para além desses critérios, né? Porque, por vezes, o paciente, a pessoa que vai ter necessidade de atenção domiciliar, é a seguinte: o teu território tem um índice de sífilis muito alto e, pela vulnerabilidade, as crianças RNs acabam tendo que fazer a medicação injetável. E eles acabam tendo alta precoce e é feita essa medicação em casa, em parceria com o Melhor em Casa, por exemplo. Então, esse é um paciente de necessidade de atenção domiciliar, em que vocês vão fazer isso junto. Qual que é a particularidade do território que mereceria uma atenção especial? Como é esse teu território? Como você dialoga com ele? E o projeto terapêutico singular, né, que é aquela ferramenta de gestão dos pacientes da atenção domiciliar que você tem hoje. Com que frequência você discute esses casos? Quais deles têm um PTS? A gente consegue realizar? A família está fazendo a parte dela, do que a gente gerenciou? Quem está gerenciando esse caso? Porque a mente pode nos enganar, a gente fica tarefado. Então, com que frequência eu vou voltar nessa casa? Com que periodicidade? Esse cuidador, como que a gente está olhando para ele? Essa pessoa, quem ela é? Qual é a biografia dela? Qual é a história? Olha só, uma pessoa que tem um câncer, uma pessoa sequelada de AVC, a janela dela está de reabilitação? Como eu estou correndo atrás do Melhor em Casa? Ou como eu estou articulando a rede para uma fisioterapia? E um grande aliado nosso é o prontuário domiciliar. Digo, o prontuário eletrônico, né, o PEC. Porque de nada adianta fazer uma boa consulta, ter boa efetividade, se a gente não demonstra o que a gente está fazendo para os nossos registros, inclusive de segurança técnica.
Ah, que desafio, né? Depois de uma visita cansativa, debaixo do sol, debaixo de chuva, fazer esse lançamento. Mas eu tenho esse espaço protegido para fazer isso? Eu consigo fazer isso no meu horário de trabalho? Ou eu estou deixando passar? E se eu fosse trabalhar hoje com você na sua UBS, você está saindo? Eu vou saber quem são os pacientes a texto domiciliar? Como é que está esse registro? Quem vai chegar, com quem está chegando, vai conseguir ler e entender? Ou tá eu centrado, ou tá na eu keep? Né? Então, são enormes desafios. Depois me falem quais são os desafios que vocês enfrentam e como vocês buscam as respostas. Eu estou mais interessada nas respostas para os problemas que vocês enfrentam na atenção domiciliar. A Camila comentou sobre a frequência de visita. Que bom, Camila, que você é bem recebida. E que bom que você tem um planejamento de frequência. Legal. Isso já é um norte, com certeza. Então, vamos pensar nessas 4 perguntas. Minha equipe conhece quem são essas pessoas que mais precisam do nosso acompanhamento? Porque às vezes aquela pessoa, ela já está estabilizada. Ela teve Vou trazer um exemplo. Uma pessoa enlutada, que está diabética e vai precisar usar insulina. Será que ela precisa que a gente esteja um pouquinho mais próximo dela? Quando a gente está acompanhando esses casos, a gente está construindo essas trajetórias, então eu estou acompanhando do nascer ao morrer, do que acontece nesse meio do caminho, dessa pessoa que a gente fez o preventivo, diagnosticou um câncer, ela está tratando, ela vai. Eu estou conseguindo manter essa vigilância de cuidado? Né? E o que tem nesse território que eu ainda não conheço? Né? E que pode ajudar no cuidado? O que também é elemento terapêutico? Né? E o quanto que a gente chega no território só para ensinar, só para dizer o que tem que ser feito, ou o quanto que a gente também está aprendendo. Né? E a Camila está falando dessa importância da bilateralidade, né, desse vínculo, mas a gente sabe que nem sempre é fácil, porque, Camila, nem toda casa é um lar. Às vezes a gente está numa casa, que às vezes não tem porta, não tem janela, às vezes a gente está dentro de um lar que tem afeto. Né? E, sem dúvida, as pessoas que mais precisam de nós são aquelas que ditas desafiadoras, hiperutilizadoras, chatas. São as pessoas e famílias que você precisa mais se empenhar, mais se identificar, mais e mais, porque são os nossos desafios. É muito fácil fazer uma visita na atenção domiciliar de quem oferece um bolinho, de quem toma um café. Agora, naquilo que pega no pé, que tem interferência as minhas questões pessoais atravessam, que é a transferência e contra-transferência. Uau! Aí é chegar com a equipe, debater, falar desses problemas, não negar esse cuidador, se não ter cuidador ou ter filho ausente. E, gente, essa é a nossa grande realidade agora, né? Com o nosso envelhecimento, quem está cuidando está envelhecendo, é uma pessoa envelhecida. Então, que respostas a gente vai dar do que nos cabe, né? A gente tem hoje o PAD, programa de acompanhamento, enfim, mas o que nos cabe. Uma ferramenta de abordagem comunitária que eu gosto muito são os grupos. E uma coisa, gente, não é Hollywood. O nosso trabalho não vai tornar a vida das pessoas um final feliz. As pessoas vão viver e morrer como foi. Nem sempre é possível aquela coisa linda, né? Casou no final, fez as pazes, e não é nosso papel necessariamente fazer por esse final feliz. Se essa pessoa não foi capaz, enquanto podia, de construir as suas relações, talvez não sejamos nós. Né? E aqui é só para lembrar do que é a D1, a D2, a D3, isso vai estar na nossa referência, não vou me atentar aqui, porque isso é uma coisa que dá para a gente ler, tá bom? Eu quero me atentar aqui a um pouco, que essa é uma ficha, né, da atenção domiciliar, queria que vocês olhassem para elas, para esses itens. Vocês costumam fazer
uma gestão à vista dessas pessoas com essas necessidades? Como vocês se organizam para essas trocas, para essa solicitação de insumos? Como vocês se organizam para essas visitas? Será que quem tem colostomia precisa de visita toda semana? Depende. Já é uma colostomia de anos? É uma colostomia recente? Então, será que eu consigo fazer a troca dessa gastrostomia domiciliar? Vamos lá. Não pode, não sabe ou não quer. Não pode. Será que eu consigo ser treinada? Tem alguém aqui que sabe? Eu consigo ir lá no hospital? Tem um enfermeiro que sabe? Ah, eu não posso, porque minha agenda está muito lotada, eu não posso sair do OBS, eu não tenho disponibilidade, não tenho bottom. Será que a gente consegue falar com a coordenadora, com a gerente, para organizar? Aí tem o eu não quero, né? Ninguém é obrigado a nada, né? Mas a gente tem que pensar no que a gente pode ser resolutivo. E quem sabe eu gosto de trocar uma gastrostomia, por exemplo, né? Então, eu trouxe isso porque são demandas preveníveis, previstas, né? Então, se eu tenho um paciente com insuficiência vesical de demora, eu sei que vou ter essa periodicidade, eu sei que vou ter esses insumos. Isso precisa estar posto para a equipe e a gestão ter ciência disso, né? Da sononasoenteral, a colostomia, a mastostomia, os dispositivos, do oxigênio. Quanta coisa administrativa, né? Ainda bem que tem a IA para nos ajudar agora, né? E aí, sobre a reunião familiar, acho que é um pouco do que a Camila falou. Prestem atenção. O momento de chegada no domicílio, no paciente recente, é um momento estratégico de fazer pactos e vínculos, né? Por vezes, há uma expectativa enorme em relação ao nosso cuidado. A atenção domiciliar na saúde pública, ela não configura o home care. Não somos home care. Não disponibilizamos o cuidador 6, 12, 24 horas no domicílio. Então, isso precisa ser explicado para a família, que aquele cuidado, conforme o projeto terapêutico singular, ele vai ter um começo, meio e fim. Olha, nossa previsão de cuidado é 1 mês, nossa previsão de cuidado no domicílio está em 3 meses, que é o período de reabilitação. A gente vai estar junto com o Melhor em Casa por 6 meses, depois a gente consegue fazer o segmento presencial na UBS. Né? Então, nesse momento que a gente convoca a família, principalmente aquela complexa, em que todo mundo está perto, ou as coisas estão mais quentes, é o momento de reunir a família, reunir a equipe, reunir os vizinhos. E sim, quem aí já fez reunião familiar com 20 pessoas? Com os vizinhos, com a família toda. Então, a gente precisa ter disponibilidade e treinamento para saber conduzir, para gerenciar esse projeto. Porque depois, na cronicidade do cuidado, todo mundo vai embora, todo mundo sai. E geralmente isso fica sobrecarregado para a equipe, né? Que fica por vezes com sentimento, como que a Camila trouxe, de não ter um filho, não tem um cuidador, mas há um limite no cuidado e a gente precisa acionar as redes, os conselhos, e entender aquele limite. O problema não é ter o limite, é a gente não ver, né? Porque se o limite ele existe e a gente está trabalhando, mesmo que sem medidas heróicas, ele está sendo trabalhado. E a nossa maior tecnologia são vocês. São vocês. E quem conhece o território, como por exemplo a Eula Paula, que acabou de comentar aqui no grupo, que faz as visitas domiciliares dela, que chora junto com o paciente, e que ela tem essa troca, né? Que é uma situação muito delicada. Então, as pessoas que estão no território, os ACS, os vizinhos, quem conhece de perto a vida daquelas pessoas, precisam ser valorizadas. E é a maior tecnologia de continuidade do cuidado. E aqui é para a gente migrar um pouco para vigilância domiciliar. A Sara disse que formou, começou a trabalhar agora, já fez algumas visitas, e a maioria é acamada domiciliado com câncer. Sim. Então, seja bem-vinda, Sara, à atenção primária à saúde. Eu particularmente amo, e a atenção domiciliar, ela é uma paixão. Aqui é para trazer o olhar para a vigilância domiciliar.
tá? Hã, quando a gente pensa numa gestante, no recém-nascido, numa puérpera, uma necessidade de atenção domiciliar? Sim, para que eu esteja lá, ó, vigilante, esteja fazendo o que a gente chama de prevenção, a nossa prevenção de crises que são possíveis naquele ato, naquela situação. Uma icterícia no RN, uma depressão na mãe, a ferida no mamilo. Mas para além disso, na atenção domiciliar, a gente também pode fazer vigilância dos nossos pacientes, a depender com tuberculose, né? Para além do TDO, mas para entender essa dinâmica familiar, um familiograma, um ecomapa, porque não deu para fazer no consultório e eu vou conseguir olhar melhor para essa dinâmica do território, ou para um paciente que, são tantas possibilidades de vigilância. Um paciente que é de alto risco cardiovascular, que você não consegue uma adesão no consultório e você vai pensar, não, hoje eu vou na sua casa, seu João, daqui 2 dias, para a gente poder entender algumas coisas. Então, a vigilância, ela é para além desse perfil do paciente que a Camila falou, do acamado, do domiciliado, tá? Pensar nos pacientes dos grandes grupos, né? Da tuberculose, da hanseníase, do paciente que acabou de chegar do hospital, do paciente que está em tratamento oncológico. Talvez ele é um paciente que deambula, ele até conseguiria ir na UBS, mas ele está com tanta dor, está tão enfraquecido que pode caber uma atenção, uma visita domiciliar para a continuidade desse cuidado, né? Então lembre-se, sim, é possível fazer a vigilância domiciliar para aquela pessoa, família, que você identifica necessidades para além do que está no critério, tá? E aqui, gente, vamos usar a nossa atualidade. Quantos de vocês hoje já usam a inteligência artificial para fazer a gestão dos casos? Para fazer uma planilha, para poder... Aquele caso que eu trouxe, dos pacientes com dispositivos, com sondas. Então, hoje o uso da IA, ele é muito pequeno na saúde. Então, o papel da IA no nosso processo de trabalho é para reduzir a nossa carga burocrática. Então, essa parte de gestão é super bem-vinda. Então, aqui é para fazer uma provocação, para que a gente possa ter mais tempo para poder estar olho no olho, né? Para poder conseguir fazer uma escuta. Então, o que será que tem de inteligência artificial que você pode fazer para fazer o gerenciamento dos seus pacientes de atenção domiciliar? Ou aqueles que vão precisar de uma renovação de receita, de uma nova visita? Ou sinais, né? Você faz uma teleconsulta, você consegue perceber alguns sinais e aquele sistema já identifica uma gravidade com prioridade de visita, né? Então, já existe esse movimento. Então, aí a gente precisa agora correr atrás e incorporar isso nas nossas práticas. E agora, algo que talvez seja fora da casinha, mas esse é o nosso papel hoje, né? O quão a saúde planetária, as nossas urgências climáticas têm a ver com o cuidado domiciliar. Olha, de onde eu tô aqui, eu tô conseguindo ver uma queimada. Eu tô conseguindo ver nuvens, né? Eu moro perto de coisas assim, então eu tô conseguindo ver. Será que isso vai gerar demanda para os nossos pacientes domiciliares, né? Então, que já estão fragilizados, acamados. Então, você está vindo uma onda de calor, você está vindo uma onda de chuva. Aquela pessoa, ela mora perto de uma área de inundação, e as pessoas estão morrendo por calor. Eu sei que o seu João mora numa casa sem janela. Como eu tô sabendo que vai vir uma frente aí de calor. Como eu posso orientar o seu João? Mais hidratação, vou pedir para o vizinho levar mais água para ele, eu vou ter que reduzir alguns medicamentos que são depletores de urina, que faz fazer mais xixi, que vai desidratar mais esse paciente. Então, nós somos mensageiros de confiança para a equipe. Para a equipe, né? Para as pessoas, para o domicílio, para os pacientes. Então, a gente também precisa hoje considerar o fator climático, porque ele também está adoecendo. Esse paciente que mora perto dessa fumaça, dessa indústria, ele vai ter crises ali.
Então, os pacientes domiciliares são muito mais sensíveis e a gente precisa ser esse mensageiro de confiança para reduzir esses danos. Bom, aqui é uma linha muito tênue da sobrecarga, né, mas do que é possível. Sim, gente, hoje estamos aqui no espaço de telesaúde, então veio para ficar, telemedicina, teleconsulta, isso é recurso sim de continuidade do cuidado. Então talvez aquela pessoa que você viu na quinta-feira, no domicílio, você não precisa voltar na próxima quinta, você prioriza aí outra pessoa, você pode combinar naquele horário de visita de fazer uma ligação. Seu Pedro, quinta que vem eu não vou vir, eu vou ligar para saber se você começou a tomar medicação, como é que tá a ferida. E o que você tem aí na tua realidade, teu município? Tem o celularzinho na UBS sobrando? Tem algum recurso digital para poder fazer? Tem como mandar uma foto? Então, usar as tecnologias, né, que sejam acessíveis, que não vai ter, que vai de dados ali, que não consome dados, porque a gente também não pode excluir as pessoas sem acesso a isso. Então, por exemplo, eu tive uma gestante que ela era de uma área remota, estava gestante e ela não conseguia vir sempre, já estava no finalzinho da gestação, eu combinava com ela. Ela vinha uma semana, na outra eu ligava. Ela vinha uma semana, na outra eu ligava. E inúmeros monitoramentos para os pacientes domiciliares. As pessoas que estão no domicílio sabem que se pode te acionar, isso dá segurança. Mas também não somos 24 horas, não somos SAMU, mas a gente precisa estar trabalhando com a orientação, porque orientação a pessoa vai receber e saber o que fazer naquela crise. Então, tudo é previsível, a maioria das coisas. E também já temos aí as tecnologias, né, dos relógios, as coisas que são os vestíveis, né, esses relógios vestíveis, aqueles aparelhos que coloca, tecnológicos. Se isso é realidade de algum lugar, isso precisa sim, e já é incorporado na atenção domiciliar, né? Depois me falem como que vocês já incorporam as tecnologias no cuidado de vocês, esse monitoramento, e se isso faz parte da atenção domiciliar, se vocês já incorporam isso, né, o atendimento remoto, para dar continuidade no cuidado. Alguém aí já faz isso, né? Não enquanto pessoa, né, mas sim enquanto instituição, enquanto equipe, né? Então, eu consigo reservar um horário do meu dia, uma hora para fazer as ligações daqueles pacientes que estão crônicos estabilizados, AD1, já que eu estou com muito paciente novo, não vou conseguir ver ele esse mês, eu consigo fazer um monitoramento, vou explicar, ô, dona Maria, não vou conseguir essa semana, esse mês que eu estou com um paciente novo, mas me conta, como é que tá aí, o que tem passado? E aí organiza com a equipe para quem pode ir, mas nunca substituir o cuidado presencial, mas usar isso para perceber também agravos, né? Chegando já ao final, eu trouxe aqui essa grande demanda que para mim parece uma polêmica, mas eu vou dar uma pausa aqui para ler o bate-papo aqui. A Camila disse que tem um WhatsApp e resolve muitas coisas sem ter que realizar AVD, né? E aí, só o ponto, Camila, de tomar cuidado com a segurança do paciente, né? De rosto, enfim, de alguma maneira aí no que seria a LGPD. Então, evitar que nesse WhatsApp tenha rostos, né? Nessas fotos tenha nome das pessoas, tá? Para garantir aí a proteção do paciente. Tá, vamos lá. Quem tá aí? Quem já participou de um processo de fim de vida em que a emissão de declaração de óbito foi responsabilidade da equipe? Atenção primária, atesta óbito? Sim ou não? Tô em dúvida, nunca fiz. Bom, sim, gente, é o nosso papel. Por que não seria? Se nós cuidamos do nascer a morrer. Se nós estamos indo na casa com periodicidade, há 3 anos nós vamos naquela casa daquela pessoa com uma insuficiência cardíaca grave, uma centenária, e quando ela morre, a gente não sabe como lidar não só com os sintomas de fim de vida, reconhecer o processo de morte, mas também as demandas burocráticas, né? Então, ó, a Camila disse que já fez já vivenciou isso. Então, sim, para quem tem dúvida, a emissão de declaração de óbito compete, sim, à equipe da estratégia da saúde da família, desde que, né, esse paciente, essa família já estão com vocês? Ele morreu da insuficiência cardíaca que ele tinha? Ele morreu do câncer?
Ele morreu da diabetes, né? Aquele paciente já estava acamado há 3 anos, aquele paciente já vinha comendo pouco, né? Que é um óbito por causa natural. Ele morreu do câncer que ele tinha, né? Ele morreu da insuficiência cardíaca que ele tinha. Então, esse profissional acompanhou, né? Eu estou ali para testar, eu quero, eu posso, né? Lembra daquelas 3 perguntas. Às vezes eu quero testar, eu posso, né? Mas eu não posso. Assim, eu quero, eu posso, querer, o poder. Eu queria dizer assim, às vezes não tem um atestado de óbito ali na minha UBS. Eu não consigo com o município. Alguém disse que eu não posso fazer, né? Ó, isso, perfeito, Camila. Então não tem por que deslocar o paciente. O IML é para causas suspeitas, causas violentas. Então, isso parece óbvio, Camila, mas não é. Infelizmente, as pessoas acabam sendo desassistidas no momento mais difícil da vida, inclusive no processo de morrer, elas acabam sendo abandonadas, ou o plano de cuidado não foi feito, e essa pessoa acaba sendo deslocada no momento final da vida, e quando falece em domicílio, a emissão de óbito acaba sendo um estresse maior para a família. Mas aí vamos lá, doutora, estou atendendo, estou aqui com 20 pacientes, a dona Joana, que eu já cuidava há 3 anos de câncer, morreu. Vou parar tudo para ir lá? Chama a sua equipe, chama a sua gerente, conversa com a família. Eu consigo. Vamos criar os inéditos viáveis, né? Se eu já sei que a dona Maria está em fim de vida, porque eu já reconheci os sinais do processo de morrer, será que eu já não consigo pedir uma declaração de óbito? Já deixar na gaveta? E já consigo orientar ela, se falecer à noite, que ela pode esperar de manhã? Ou já combinar com o pessoal do SAMU alguma coisa? Ou se tiver melhor em casa? Então, essa articulação precisa ser feita. Então, sim, a emissão de declaração de óbito por causa natural é de competência do médico e da médica da estratégia de saúde da família. Então, para que vocês possam já amanhã já fortalecer a prática de vocês, dentro da realidade, pensar fora da caixinha, nos critérios de elegibilidade, façam huddles, que são reuniões rápidas, pequenas, para esses casos complexos. Vejam as barreiras de acesso, que às vezes ela é do território, e pactue as metas reais, porque às vezes as famílias têm metas irreais, mas pactuem as metas, que pode ser com o cuidador formal, com o vizinho, pode ser entre equipe. E lembrando sempre da gestão desses casos. E o cuidado, ele não vai acabar com a porta fecha, ele continua no território, as demandas continuam, e que a gente possa usar os recursos tecnológicos e, de preferência, um recurso que seja institucional, para que a gente possa dar seguimento e telemonitoramento. E lembre-se sempre de fazerem registros, de lançar isso, para gerar esse procedimento, que ele precisa ser visto, né? Então, mantenham essa curiosidade acesa, continuem fazendo esse bom trabalho de vocês. Eu sei que vocês já são diferenciados por estarem aqui. E para concluir, eu quero que vocês continuem se esperançando numa atenção primária forte, na saúde pública, na atenção domiciliar de qualidade, para que a gente consiga continuar incluindo principalmente as pessoas e famílias que ficaram excluídas da atenção à saúde. Bom, então, para deixar aí a curiosidade para vocês, esse é o QR Code com as nossas referências, tá? Tem vários PDFs, incluindo do Melhor em Casa, critérios de elegibilidade, sobre a declaração de óbito, e eu também deixei um PDF com 20 pistas do mundo inteiro, o que se tem de melhor evidência de qualidade de tecnologia leve de cuidado, tá? Conseguiram pegar aí já? Escanear? Depois eu coloco o link no chat. E aqui também tá o meu e-mail e o meu QR Code do WhatsApp. Quem quiser dar um oi, quiser discutir um caso, especificamente um caso de cuidado paliativo, estou sempre aqui à disposição. E vai ser uma honra fazer essa rede, contribuir para o processo de trabalho e aprender com vocês também, com essa realidade, com essas nossas inquietações, né? Que sejamos sempre buscadores e buscadoras. Obrigada, gente.